Futebol americano. O esporte de maior adoração nos Estados Unidos, a cada dia que passa ganha mais adeptos e fãs no Brasil. Para muitos, é o esporte que mais cresce no país, que adora o que os americanos chamam de soccer. Mas definitivamente, o primeiro contato com ele é confuso, e quase certo que ao assistir a primeira partida, irá se sentir totalmente perdido. Mas calma, nós do Saída de Bola resolvemos facilitar um pouco a sua vida, explicando um pouco mais do futebol, para assim tirar você da zona dos leigos e ficar por dentro da modalidade que arrasta multidões na terra do tio Sam. Explicaremos algumas das posições, regras, funções táticas para ajudar a sua familiarização. Claro que não temos a pretensão de torná-lo um expert no assunto, mas esperamos ajudar. Serão 2 episódios dessa série, que pretende auxiliar o futuro fã do futebol americano. De longe, o futebol americano é o melhor esporte que eu já vi. Atualmente, o futebol americano movimenta milhões de pessoas por todo o mundo e bilhões de dólares. Mas no início do esporte, a situação não era muito bem essa. Para começar a contar um pouco da história deste esporte, precisamos falar do nosso futebol. Sim, realmente o futebol americano tem a ver com o que adoramos no Brasil, mas não muito. O futebol americano seria um primo distante do nosso futebol. Ainda nos anos 1800, na Inglaterra, o futebol foi inventado, e logo pensaram em criar um esporte similar, porém com as bolas sendo jogadas com as mãos. E aí nasceu o rugby futebol, que claro, teria outras particularidades. As 2 versões do esporte acabaram chegando aos Estados Unidos, graças às famílias de imigrantes vindos da Inglaterra. E com o tempo, algumas mudanças e adaptações foram sendo feitas, até que foi criado o nome de American Rugby Football. E após isso, percebendo que o esporte praticamente havia mudado, criou-se o nome de American Football. Oficialmente, há divergências sobre quando ocorreu a primeira partida do esporte, mas a partir de 1882, quando foram inventadas as regras de downs e jardas a serem conquistadas, o esporte ganhou uma nova cara. Outro fato peculiar é que existem algumas curiosidades com relação às pontuações do esporte. Nos primórdios, o touchdown, que atualmente é a pontuação máxima do esporte, valendo 6 pontos, simplesmente não contava nada. Cruzar a linha final do campo concedia ao time a chance de um chute, que valeria 1 ponto. Com o tempo, a regra foi modificada mais uma vez, e o touchdown passou a valer 4 pontos e o field goal, o chute, valia 5. Somente em 1912, o sistema de pontuação se tornou o que é hoje: 6 pontos para o touchdown, 1 ponto para o extra point, 3 pontos para o field goal e 2 pontos para o safety. Mas com relação às regras, pontuações e outras curiosidades táticas do jogo, falaremos no episódio 2 da série Conhecendo o Futebol Americano. Outra curiosidade é que o lançamento para frente, ainda por conta das raízes com o rugby, era proibido, mas o esporte, apesar de ter crescido, ainda era muito violento e não era muito bem visto, até que o então presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, interviu e pediu que novas regras fossem criadas para então reduzir a brutalidade do esporte. Assim, o passe para frente foi criado, tornou o jogo mais técnico e as lesões diminuíram. A National Football League é hoje a mais rica e bem-sucedida liga de esportes do mundo. Alguns números que comprovam isto, além dos bilhões de dólares que sua temporada regular movimenta fora a grande final do Super Bowl, é a incrível média de público da NFL. Nessa liga, mais de 67 mil pessoas vão aos estádios por jogo. Esse número surpreendente supera em mais de 20 mil a média de público do Campeonato Alemão de Futebol, que é o torneio desse esporte com maior média de aficionados. Com relação aos outros esportes americanos, levando-se em conta que os ginásios são bem menores, a diferença de média é ainda mais assustadora. Nos jogos de beisebol, basquete e hóquei, a média somada ainda fica abaixo da do futebol americano. Somando essas modalidades, seriam 64 mil pessoas de média. Outro dado interessante é quanto vale as franquias da NFL, os times de futebol americano. Lembrando que, nos Estados Unidos, diferente do que acontece com a maioria dos times do nosso futebol, os clubes de todas as modalidades são empresas, ou seja, podem se mudar de cidade, fato que já aconteceu várias vezes. A franquia mais valiosa do futebol americano, segundo a revista especializada Forbes, é a do Dallas Cowboys, que está avaliada em 3,2 bilhões de dólares. Na segunda colocação está o New England Patriots, o atual campeão do Super Bowl, que vale cerca de 2,6 bilhões de dólares. Estes números só comprovam a dimensão do esporte, já que Real Madrid, Barcelona e Manchester United, que encabeçam a lista da Forbes dos times mais valiosos de futebol, também valem cerca de 3,2 bilhões de dólares. Na NFL há 32 times, não existe rebaixamento, não há divisões de acesso. Os times devem cumprir diversas medidas financeiras, técnicas e de logísticas para estar na liga. Existem 2 conferências, a nacional e a americana, que são divididas entre elas em regiões. A NFL nem sempre foi a principal liga de futebol americano, mas desde que ela foi criada, os maiores campeões do Super Bowl são o Pittsburgh Steelers, com 6 conquistas,
São Francisco 49ers e Dallas Cowboys com 5, Green Bay Packers com 4, New York Giants também com 4, junto com o New England Patriots, o atual campeão do Super Bowl. Este foi o primeiro episódio da série Conhecendo o FA, do Saída de Bola. Para mais informações, acesse o site saidadebola.com.br e assista o segundo episódio que está na descrição.